E aí você, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Ore comigo para a gente começar esse estudo maravilhoso que Deus tem preparado para a gente hoje. Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua bênção de mais um dia poder estar aprendendo sobre a tua palavra, Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, conduza, Senhor, o meu dia, conduza, Pai, a minha vida, assim como eu desejo que o Senhor conduza o dia e a vida desse adolescente, dessa pessoa que está assistindo, Deus. Que o Senhor possa vir e transformar os corações segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa aula de hoje é evidência da salvação. Nós vamos falar um pouco mais sobre salvação. Antes disso, eu queria revelar para você uma preocupação que eu tenho tido com a nossa vida cristã. O rumo que a nossa vida cristã está tomando. Pare e reflita por alguns segundos e depois dessa aula leve essa reflexão com você. Que rumo a sua vida cristã tem tomado? Como você vai ser, que cristão você vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Que tipo de cristão você quer ser? Você está esperando alguma coisa para capinar, meter o pé, assim que aparecer uma oportunidade, você largar a vida cristã? Ou você é como Davi, lá no Salmos 27, no versículo 4, que diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi queria estar na casa de Deus, na igreja, todos os dias da vida dele, para poder contemplar a beleza do Senhor, para poder, sabe, se deleitar, desfrutar daquilo. Davi tinha prazer em estar na presença de Deus. A minha pergunta para você, a pergunta que eu me fiz é: nós temos tido prazer de estar na casa do Senhor? Nós temos encontrado satisfação nisso? Nós temos nos deleitado em Deus? Porque com o passar do tempo, se nós fazemos isso por obrigação, por algo que alguém nos impõe, nós vamos deixar de fazer. E avaliar isso é importante para as nossas vidas. Então que você, adolescente, possa já ficar com essa reflexão inicial de avaliar o rumo que a sua vida cristã está tomando. Pare e pense um pouco se você evoluiu de um tempo para cá. Pegue um certo período de tempo. Uma ambulância. Enfim. Separe certo período de tempo. Poxa, no último ano, como foi a minha vida cristã? Poxa, eu me batizei, eu tive tal experiência com Deus, Deus falou comigo de tal forma que ainda não tinha acontecido. Você tem evoluído? Como tem sido a sua satisfação de estar na presença de Deus? Tem aumentado? A sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra? Faça um pequeno resumo, uma pequena reflexão sobre isso. Porque chegar lá na frente e ver que as coisas estão dando muito errado é algo que a gente para pensar e fala, poxa, se eu tivesse percebido antes. Talvez esse seja um momento de você parar e perceber qual é o rumo que a sua vida cristã está tomando. Amém? Vamos para a nossa aula, para os nossos tópicos. Eu falei agorinha sobre o rumo que a nossa vida cristã está levando. E agora eu quero entrar propriamente na nossa aula e falar sobre salvação para você. Dois assuntos que têm tudo a ver, porque a nossa vida cristã, o jeito que a gente vive, é querendo ser salvo naquele grande dia quando Jesus voltar. Então, se a gente está no rumo certo, com certeza seremos salvos naquele grande dia. Mas como saber se eu estou no rumo certo? Ou mais, como saber se eu estarei salvo naquele grande dia? Há algumas evidências que a Bíblia diz para nós que nos fazem perceber se estamos no caminho certo ou não. E hoje eu quero apresentar ela para vocês, para que vocês possam parar, pensar e ver, poxa, eu estou no caminho certo? E se a sua resposta for negativa, você tem tempo de se arrepender, tem tempo de mudar e seguir o rumo certo e poder declarar em alto bom tom, eu sou salvo porque eu estou no caminho certo. E a Bíblia me garante que aqueles que estão no caminho certo serão salvos naquele grande dia. Então vamos ver isso com maior riqueza, né, de detalhes, vendo o que a palavra nos diz. Daqui a pouco eu vou trazer uma ilustração para ficar mais fácil o seu entendimento, mas se interesse por isso, porque o grande objetivo da vida cristã é ser salvo naquele grande dia.
Então, entenda isso. E vamos ver como que a Bíblia trata desse tema, amém? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas são evidências de uma pessoa que está no rumo certo, que está no caminho da salvação, que vai ser salva, evidencia através do seu comportamento. Já no mesmo capítulo, só que no versículo 19, vai estar escrito para a gente o que uma pessoa que não vai ser salva mostra através das suas atitudes. Ela diz assim, versículo 19: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então fica claro para a gente que existem dois caminhos: o caminho de uma pessoa que está sendo salva e o caminho de uma pessoa que está sendo condenada. E essas coisas, esse texto deixa claro para a gente que o comportamento dessas pessoas é completamente diferente. Mas não é o comportamento delas que define o caminho que elas vão tomar. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus, é Ele quem decide quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. E isso independe das coisas que você faz, ou que eu faço. Só que as coisas que eu faço, elas me dão uma dica, vamos assim dizer, se vou ser salvo ou se eu vou ser condenado. Porque você concorda comigo que seria uma grande loteria, um grande bingo, esperar Jesus voltar para saber se eu vou para o inferno ou vou para o céu, se eu fui salvo ou se eu vou ser condenado? Seria muito, muito incerto eu não ter dica nenhuma do caminho que eu estou seguindo. Então Jesus falou assim, olha, através de Paulo, quem é salvo, quem estará salvo naquele grande dia, é fácil de você perceber. Essa pessoa se comporta de uma forma. E essa forma está descrita lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Essa pessoa se comporta com amor, com mansidão, ela tem um domínio próprio sobre as suas ações, ela não cai em inimizades. Já a pessoa, entrei um pouquinho aqui no outro, né? Mas isso faz parte da pessoa que não vai ser salva naquele grande dia, a pessoa que vai ser condenada. Ela tem um comportamento que o texto diz pra gente também. Um comportamento de uma vida impura, uma vida de prostituição, pornografia, essas coisas terríveis que ele vai falando pra gente em sequência. Cabe a nós avaliarmos como está a nossa vida. E, pela misericórdia de Deus, como eu acho que já disse nessa aula de hoje, nós, se estivermos no caminho errado, podemos corrigir o nosso rumo. Se estivermos no caminho certo, podemos nos alegrar, porque naquele grande dia Ele vai dizer para nós: vem, meus filhos, aqui desfrutar dessa maravilha que eu preparei para vocês. Então, eu quero falar para vocês que a salvação, ela não, gravem nisso, ela não é definida pelo que eu faço. A salvação não é por obras, trazendo para uma linguagem mais da Bíblia, e sim pela graça. Então, Deus é quem decide quem Ele vai salvar ou não. Respira, a aula de hoje é empolgante para mim, porque fala de uma coisa que eu estou muito ansioso para que aconteça, que é a salvação. Mas eu quero explicar ela da melhor forma possível, porque você precisa entender isso. Você precisa se avaliar e pensar, poxa, eu estou no caminho certo da salvação? Agora que o Gabriel falou, as minhas atitudes estão mais parecidas com Gálatas capítulo 22, ou Gálatas capítulo 5, versículo 22, ou versículo 19? Eu tenho praticado mais o amor ou mais a inimizade? Eu tenho sido mais alegre ou tenho provocado mais discussões? Eu tenho sido um cara da paz, da alegria,
Ou eu tenho provocado mais inimizades, tenho sentido mais ciúmes, tenho vivido uma vida de bebedice, uma vida que eu encho a cara. A gente tem que avaliar isso. E, como eu disse, no final dessa aula de hoje a gente vai ter a oportunidade de orar e você se aproximar mais de Deus, deixando essa vida, se é que você tem se encontrado nela. Já se você está realmente vivendo a vida de Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu quero te animar a você estar ainda mais se esforçando, porque a gente nunca vai conseguir ser perfeito em todos esses pontos, mas a gente tem que estar sempre animado. Poxa, Deus, eu quero ser melhor, eu quero amar mais, eu quero ser mais manso, eu quero ter domínio sobre as minhas próprias atitudes. Sabe por quê, Deus? Porque às vezes eu faço um pecado porque eu não consigo me controlar, quando eu vejo já foi. Então a gente tem que estar sempre melhorando nisso. E Deus vê com muito bons olhos quando a gente se esforça para cumprir aquilo que Ele disse na Bíblia. Agora, para finalizar essa aula, eu queria que você pensasse na sua vida como um muro. E a vida que Deus quer que você viva é como esse muro que você está vendo. Um muro perfeito, sem desníveis, sem buracos. Mas a vida que a gente vive sem Deus, depois do pecado, é uma vida como esse muro que você está vendo. Cheio de desníveis, cheio de buracos, cheio de imperfeições. E esses desníveis, buracos e imperfeições são os pecados que vêm, nos deixam tortos, nos deixam mal, nos deixam tristes e fazem afligir a nossa alma. Mas eu queria te dar uma boa notícia, porque Jesus veio até a Terra e viveu a vida perfeita, que é daquele muro perfeito que a gente viu. Ele viveu a vida que Deus queria que todos nós vivêssemos. E Deus estava satisfeito com Jesus por ele ter passado uma vida sem cometer nenhum tipo de pecado. E Jesus olhou para nós e viu a nossa vida cheia de pecados, nosso mundo todo imperfeito, e disse para Deus: Pai, eu quero trocar de lugar com eles. Porque essa vida cheia de defeitos, cheia de pecados, nos levaria para uma condenação, um castigo. E a glória seria dada àquele que viveu uma vida sem pecados, Jesus. Mas Jesus disse: Pai, eu quero trocar. Todo o castigo que viria sobre eles derrama sobre mim. E a vida deles vai ser como essa, desse muro perfeito que eu vivi. Troca. Deus olhou e disse: ok. E trocou e derramou sobre Jesus, lá naquela cruz, todo o castigo que era merecido por nós, por mim e por você, foi derramado sobre Jesus. E hoje, quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê um muro perfeito. Porque foi esse muro perfeito que Jesus deixou. E é isso que Deus vê. E esse muro perfeito é uma vida sem pecados. Só que a gente não vive uma vida sem pecados, não é mesmo? Nós vamos, aos poucos, cometendo algumas falhas, fazendo alguns buracos nesse muro. Só que agora nós sabemos alguém que pode nos ajudar a consertar isso. E assim que a gente faz um buraco nesse muro, nós vemos e falamos: nossa, eu fiz um monte de buracos naquele meu muro antigo. E Jesus me deu esse muro perfeito, essa vida perfeita aqui. E agora eu estou fazendo buracos de novo, estou cometendo pecados de novo. Então eu vou chamar Jesus. Jesus, por favor, me ajuda aqui. Eu fiz isso aqui, eu cometi esse erro, eu cometi esse pecado, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então me ajuda a consertar isso. E aí Jesus, com todo o amor dele, vem e arruma aquilo, em massa, tira as imperfeições, te limpa do seu pecado e faz você novamente perfeito aos olhos de Deus. E a nossa vida vai se construindo assim. Nós, quando entendemos isso, cada vez passamos a fazer menos buracos. Se você está me entendendo bem, nós começamos a nos esforçar para pecar cada vez menos, porque entendemos o preço que foi pago para nós termos um murinho perfeito, uma vida limpa diante de Deus. E aí, as nossas atitudes passam a ser diferentes, como eu já disse no corpo, no decorrer dessa aula.
Então, se você estava meio perdido e não sabia como arrumar esse seu muro, eu te apresento agora a solução, que é Jesus. Chama Ele para vir reparar tudo isso, reparar aquilo que você já fez de errado, os pecados que você já cometeu, por maiores que eles sejam, por mais terríveis que eles sejam, Jesus consegue te limpar e te apresentar perfeito diante de Deus. E o que você precisa fazer para isso? Uma simples oração comigo. Mas uma oração que não deve se encerrar quando esse vídeo aqui terminar. Uma oração que você vai levar para a sua vida, para o seu quarto lá, para o seu cantinho. Você vai orar dizendo: Deus, eu cometi muitos pecados, Pai. Eu fiz muitas coisas erradas. O meu muro, que é a minha vida, está muito bagunçado, Deus. Mas agora eu quero consertar isso, Pai. E Jesus, eu sei o valor, eu sei o preço que foi pago para eu ter um muro perfeito aqui, Pai. Então vem, Jesus, me ajuda a consertar isso, Deus. E Ele vai vir te ajudar, consertar, nivelar tudo, deixar tudo muito bem ajustado. E esse ajuste muito bem feito, ele é o que te garante uma vida eterna, de glória junto com Deus e junto com Ele. Então, Jesus, nós queremos te convidar, Pai, para vir arrumar a nossa vida, arrumar a nossa bagunça, Pai. Senhor, e nós queremos nos esforçar para bagunçar cada vez menos, Deus. Ah, Pai, sabendo, Jesus, que nós somos imperfeitos, mas que precisamos nos esforçar. Então, Jesus, vem, Pai. Eu te chamo, Jesus. Vem para a nossa vida. Vem para a vida desse jovem, Pai. Vem para a minha vida, Deus. Em nome de Jesus, consertar isso. Jovem, adolescente, você precisa fazer essa oração. Você precisa chamar Jesus para consertar aquilo que está errado, para você poder ser salvo naquele grande dia. Eu não posso fazer isso por você, sua mãe, seu pai não pode fazer isso por você, o pastor não pode fazer isso por você. Se apresente diante de Deus. Peça a ajuda de Jesus e Ele vai te atender. Beleza? Essa é a nossa aula de hoje. Reflita muito sobre qual rumo a sua vida cristã está tomando. Se você tem evidenciado através das suas atitudes, do seu comportamento, que você vai ser salvo naquele grande dia. Amém? Valeu, galera. Falou. Até a próxima. Um abraço.